Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje vai ser basicamente resolução de exercícios. Então, hoje a gente não está previsto para a gente ver matéria. Se sobrar tempo, a gente começa, mas basicamente hoje a gente vai resolver exercícios. Qual que vai ser a nossa ideia aqui, então? Eu vou resolver aqueles exercícios que eu enviei no PDF da aula 5. Então, aula 5, aula 2, né? Eu vou resolver aqueles exercícios do PDF, todos eles. A gente vai começar nesses daqui. Para quem está com a apostila antiga, são os mesmos exercícios, eles só estão organizados de outra forma. Mas caso tenha algum exercício da apostila antiga que vocês ver que passou despercebido, ou que vocês quiserem que a gente faça, é só me falar que a gente faz. O que eu excluí foi os que não caem, né? Então, por exemplo, juros, especificamente exercícios que tem que usar fórmula de juros, isso não cai. Então, aí a gente já pode desconsiderar esses tipos de exercício. Então, aqui eu já dei uma filtrada para ficar mais fácil para quando vocês forem se organizar também para estudar. Depois, qual que é o nosso cronograma? Depois que a gente fizer todos esses exercícios, provavelmente na aula que vem a gente vai começar a ver equação. Então, na aula que vem a gente vai para álgebra e equações. Então, vamos começar. Então, pessoal, eu sei que tem alguns exercícios que a gente já fez, mas aí a gente vai refazer eles para aquecer o cérebro aí e dar continuidade. Qual que a gente parou aqui? A gente vai começar do 1. Então, o exercício 1 fala assim: a nota dos candidatos que prestaram determinado concurso é dada pela média ponderada dos 4 tipos de prova e seus respectivos pesos. O desempenho de candidatos está representado na tabela abaixo. Então, quando ele fala média ponderada aqui para a gente, a formulinha que a gente utiliza é a seguinte: você soma todas as notas multiplicadas pelo seu respectivo peso. Então, aqui, quando ele fala que o candidato tirou nota 5 e o peso é 1, significa que o valor dessa nota é 5 vezes 1, que dá 5. Então, quando ele tirou 6,5 e o peso é 2, você vai 6,5 vezes 2, que dá... No nosso caso, deixa eu pegar a calculadora aqui para agilizar as contas. Só um minuto. 6,5 vezes 2 dá 13, né? Mas deixa eu já pegar a calculadora aqui. Aí depois, 7 vezes 3, que vai dar 21, e 8 vezes 4, 32. A média ponderada é dada pela soma dos pesos, né? Então a gente vai somar 5 mais 13 mais 21 mais 32 e dividir. Aqui você não vai dividir por 4. Como é uma média ponderada, você vai dividir pela soma dos pesos. Então, você vai dividir por 1 mais 2 mais 3 mais 4. Aqui no caso, então, a continha de cima a gente tem que dar 71 e a de baixo vai dar 10. Na hora que a gente dividir 71 por 10, vai ficar 7,1 ou 7,10. Ou seja, a nota desse candidato é 7,10. Esse tipo de exercício, então, ele entra na média ponderada, que é a soma dos pesos, a soma, né, do produto entre os pesos e os dados, dividido pela quantidade de pesos. Tudo bem, gente? Qualquer coisa vocês me falam para a gente parar e recapitular. Exercício 2. No exercício 2,
Aqui é para a gente treinar, fazer continha, né, de divisão. Aqui ele fala, Renato quer fazer um anel de 8 gramas de ouro para sua namorada. E como não pôde pagar tudo de uma vez, está comprando pepitas de 200 miligramas cada. Quantas pepitas Renato terá que comprar? Então, a gente sabe que o anel tem 8 gramas e ele vai comprar de pouquinho em pouquinho. Ele está comprando de 200 miligramas em 200 miligramas. Então, a conversão de unidade, né? 8 gramas equivale a quantos miligramas? Pelo que a gente viu lá na semana passada, é só a gente multiplicar por 1.000. Então, 8 gramas equivale a 8.000 miligramas. E aí, agora, ele vai juntar pepitas, né, de 200 miligramas cada. Então, a gente pega 8.000 e divide por 200. Vou cortar os zeros para ficar uma conta mais fácil. 4 vezes 2, 8. Sobre esse zero aqui, que vem para cá. Então, ele vai comprar 40 pepitas. Alternativa C. Esse exercício aqui, né, além da divisão, a gente treinou a conversão. 1.000 miligramas equivale a 1 grama. Exercício 3. Júlio faz o percurso de sua casa até o trabalho em 2 horas e 15 minutos todos os dias. Certa vez, ele precisou parar por 32 minutos na casa da sua mãe. 23 minutos na padaria e 12 minutos na casa da sua namorada. Quanto tempo o Júlio gastou para chegar ao trabalho? A gente pode fazer o seguinte, ó. Somar. Então, ele leva 2 horas e 15 minutos. Então, hora e aqui minuto. Aí ele gastou 32 minutos na casa da mãe, 23 minutos na padaria, então eu coloco sempre aqui nos minutos, né? E 12 minutos na namorada. Fazendo essa soma, a gente vai obter 5, com 2 aqui 7, com 3 aqui 10, com 2, 12. Sobe. 1 com 2, 5, 6, 7, 8. Vai ficar 82. Então, ele gasta 2 horas e 82 minutos. Porém, quando você fizer assim, você sempre vai lembrar que nos minutos, no máximo é 59, né? No 60 você converte. Então, a cada 60 minutos equivale a 1 hora. Então, aqui, como passou de 60, eu tiro 60 minutos aqui, que equivalem a 1 hora. Então, vai ficar 3 horas e 22 minutos. Portanto, alternativa A. Próxima questão. Questão número 4. A tabela abaixo informa a pontuação que as 3 equipes que participaram de uma gincana obtiveram em cada tarefa. Então, a equipe azul, né, ela tirou 10, 5, 8 e 7 nas tarefas. A equipe vermelha, 7, 7, 10 e 10. E a equipe verde, 8, 7, 9 e 10. Aí ele fala, calcule a média de cada equipe e indique a alternativa que traz a informação correta. Então, calcular a média de cada equipe. Eu quero saber a média do quê? Eu quero saber a média de pontos. Então, eu vou somar na horizontal. Então, a equipe azul, ela fez 10, depois ela fez 5 na segunda tarefa, depois ela fez 8, depois ela fez 7. Vou somar os 4 dados e dividir por 4. Na hora que a gente fizer essa continha, 10 mais 5, 15, 15 com 8, 23, 23 com 7, 30. 30 dividido por 4, a gente tem que vai dar 7,5. Essa foi a média da equipe azul.
A gente tem que fazer a mesma coisa para as outras equipes. Essa foi a equipe azul. A equipe vermelha, ela vai ser da seguinte forma. 7 mais 7 mais 10 mais 10. Tudo isso dividido por 4. Então, vai dar 34 dividido por 4. A média da equipe vermelha vai ser 8,5. E a equipe verde vai ser 8 mais 7 mais 9 mais 10 dividido por 4. Vai dar 34 dividido por 4, que dá 8,5 também. Ou seja, a equipe verde e a equipe vermelha empataram. Então, aqui a gente tem a equipe vermelha e a equipe verde empataram. Alternativa A. Próxima questão, questão número 5. Aqui é uma questão para a gente resolver. Pessoal, tudo bem? Tá dando para acompanhar? Tá muito rápido? Um pouquinho só. Tá, desculpa. Porque às vezes no ensino remoto, como não está tendo muita interação, eu liguei o acelerador aqui, vou ir mais devagar. Mas aí vocês me param. Obrigada. Gente, qualquer coisa, lembrem, vocês me param, perguntem. Eu vou indo por vocês. Ô, Juliano, mas você já passou, já deu esses, né? Sim, eu estou seguindo lá do PDF. Aham, sei, mas daqui a pouco a gente vai para os outros. Ah, tá. Obrigada. Então, vamos lá no 5. Aqui, a gente quer fazer somente as continhas, né? Então, aqui, eu quero ver quais continhas estão verdadeiras. Na adição, a gente deixa vírgula embaixo de vírgula. Na hora que a gente deixar a vírgula embaixo de vírgula, acrescenta um zero aqui. Somando, vai dar 8,744. Tá verdadeiro. Na multiplicação, a gente faz a continha normal e só coloca a vírgula no final. Então, vou fazer a continha normal. 4, 6, 18, espacinho, 4, 21, 22, 63, 65. Soma. Aqui vai dar 11, 7, 6. Como são duas casinhas, Então, também está correto. Na divisão, aqui ó, ele já colocou errado, porque um ele usou vírgula, no outro usou ponto. Podia entrar com recurso aqui. Então, 42,8 dividido por 2,75. Oi, pode falar. Então, aí, eu não poderia, como não tem vírgula nas duas, essa conta não poderia acontecer. Ou eu teria que igualar elas e colocar uma vírgula, porque eu tenho apanhado muito na divisão, eu tenho errado bastante. Teoricamente está errado, mas a banca ela confunde vírgula com ponto. Vai ter vários exercícios ainda hoje, vocês vão ver que ela coloca ponto, mas era para ser vírgula. Então a banca faz isso errado, porque não é sinônimo. Vírgula não é igual a ponto. O ponto a gente utiliza ele, por exemplo, 1000. O ponto é para separar as classes. Por mais que ele esteja em desuso, ainda poderia ser considerado. E a vírgula é para separar o número inteiro da parte decimal. Então, o que está ali está errado. Mas esse erro propaga em várias provas diferentes da banca. Então, para a gente não ter dor de cabeça, a gente vai considerar que era uma vírgula aqui e fazer a continha normal. Mas a banca escreveu errado, sim.
Aí aqui, quando a gente tem uma divisão com vírgula, a gente tem duas casas decimais desse lado tem uma só. Então, acrescento um zero. Depois que eu fizer isso, as casas decimais estão igualadas, vai ficar 4.280 dividido por 275. Aí daqui a gente parte para a divisão normal. Pego 428 e vejo quantas vezes 275 cabe dentro do 428. Uma vez. Subtraindo aqui, vai sobrar 153, abaixo zero. Quantas vezes, né, o 275 cabe dentro do 1530? Então, na hora que a gente fizer essa continha, a gente vai ver que dá umas, vamos ver quantas vezes, umas 5 vezes. 5 vezes 5, 25, é 2, 35, 37, 10, 11, 12. Vai sobrar aqui um valor, mas repara que já deu 15, e aqui é 1, alguma coisa, então já está errado. E na 4, subtração é vírgula embaixo de vírgula. Deixou vírgula embaixo de vírgula. Aí você faz a subtração normal. 26,10 ou 26,1 é a mesma coisa. Então aí a gente tem verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Alternativa A. A próxima questão. Essa daqui era aquela que tinha dado muito trabalho, né? Aí eu decidi a gente colocar de novo para ficar mais claro, que é a seguinte. Durante um bimestre, um aluno do 8º ano de certa escola realiza uma avaliação no valor de 10 e 2 trabalhos avaliativos, cada um no valor 5. A média bimestral é a metade da soma da nota da avaliação com a nota dos trabalhos do aluno. Ele está falando que você vai somar tudo e fazer a média. Sabendo que o aluno realizou a prova em um trabalho, sua média parcial, ou seja, a média calculada somente com as atividades avaliativas realizadas, é 5,5. Qual deve ser a nota do aluno no segundo trabalho para que a sua média bimestral seja igual a 7? Vamos pensar assim, ó. A gente tem a nota e a nota que eu quero dizer a média e a pontuação que o aluno fez. Então, se ele fizer uma pontuação de 20, que seria ele tirar 10 na prova, 5 em um trabalho e 5 no outro, a média dele vai ser 10. A média, né, ela vai ser dada pela divisão, por 2. Se ele fizer uma pontuação de 14, a média dele, então, vai ser 7. Que é isso que a gente quer chegar. Porém, até agora, ele fez uma pontuação de 5,5. Desculpa, aqui ele fez uma média de 5,5. Então, qual seria a pontuação? O dobro, 11. Porque para fazer a média, eu dividi o 11 por 2, que deu 5,5. Significa que ele tem uma pontuação de 11 e ele quer atingir uma pontuação de 14, para que a média dele seja 7. Portanto, qual tem que ser a nota no trabalho para que ele atinja essa média desejada? Ele fez 11 pontos e a gente quer que ele tenha feito 14. Então, ele tem que tirar 3 nesse trabalho. Alternativa B. Essa é a maneira mais fácil de fazer esse exercício. Você sempre vai relacionar a média com a pontuação. Oi.
Essa daí eu fiz um pouco diferente, só que eu não eu tinha pensado assim, que a média já era 5,5, né? Então eu coloquei que 5,5 era a nota mais 10 dividido por 2. Aí só que aí no caso meu a nota chegava a 1. Eu não conseguia chegar nesse raciocínio, eu achei que dava para usar a própria fórmula da média, tipo a regrinha de 3. Não, com regra de 3 não daria, mas daria para usar a fórmula da média. A fórmula daria. E no caso, a fórmula é a seguinte: a prova mais um trabalho mais o outro trabalho dividido por 2 é igual à média, nesse caso. Então, aí você tem que a prova mais um trabalho é 5,5, mais o outro trabalho dividido por 2 tem que dar 7, que é a média. Aí multiplica aqui cruzado, vai ficar 5,5 mais o segundo trabalho é igual a 14. Aí aqui a gente vai ter que pegar... Ah, tá, desculpa aqui. Essa parte aqui que eu fiz errado de novo. Quando a gente usa a fórmula, você tem que considerar o seguinte. Separar essa parte aqui, ó. Porque isso aqui já é a média. Então, essa parte aqui deu 5,5. Mais o trabalho dividido por 2 é igual a 7. Assim. Porque toda essa parte, a prova mais o trabalho 1 dividido por 2 já deu essa partezinha da média. Aí a gente decompõe assim, aí depois vai dar certo. Aí passa o 5,5 para lá, vai ficar T2 sobre 2 é igual a 7 menos 5,5. Então, trabalho 2 sobre 2 é igual a 1,5. Aí multiplicando cruzado, trabalho 2 dá 3. Só que eu acho que fica mais fácil pensar em relação ao raciocínio lógico, pontuação e média. Obrigada, porque eu tinha usado a fórmula, mas eu usei errado, eu estava somando tudo. Não, é essa fórmula. E aí eu chegava só no 1 e não chegava no 3. Eu não tinha entendido essa parte. Essa partezinha é por causa que já está dividindo. Aí, a partir daqui, são exercícios que a gente não fez ainda. O exercício 7 fala o seguinte. Seu Joaquim tem um quintum, onde produz 140 kg de farinha por mês. Se depois de embalar a farinha ele fica com 280 pacotes, quantos gramas pesa cada pacote? Então, ele tem 140 quilogramas, a gente vai passar isso para grama. Então, quilograma para passar para grama, a gente multiplica por 1.000. Ele tem 140.000 gramas. Igual que a gente viu na semana passada. Aí a gente pega 140.000 gramas e divide por 280. Por que eu já converti? Porque as respostas estão todas em grama. Mas poderia ter feito em quilo e depois converter, tanto faz. Aí aqui eu vou cortar um zero. Vou escolher, aqui no caso, 140. 5 vezes 28 dá 140. Esses zeros que sobraram, vem aqui para a chave. Então, vai dar 500 gramas, alternativa A. Então, ele tem 140 quilos e ele vai fazer 280 pacotinhos. Cada pacotinho tem que ter 500 gramas. Juliana, Oi. eu não sei se é o meu computador, mas está um barulho no fundo, não sei se é de vento ou se é o meu computador. Eu já tentei ver aqui, mas não passa, não para, não sei se do pessoal tá. Ah, eu acho que é o ventilador, peraí. Aí, parou? Ah, parou, obrigada, viu? Nada. Peraí, deixa eu abrir a janela, senão eu vou derreter. Vamos lá para o 8. Todos os dias, Nádia começa a trabalhar às 8 horas. Das 8 às 12, ela faz uma parada de descanso de 15 minutos.
sai para almoçar ao meio-dia e volta às 14. Das 14 às 18, ela também faz uma parada de 15 minutos. Quanto tempo do seu dia Nádia passa trabalhando? A gente pode pensar da seguinte forma. Das 8 às 12, ela gasta 8 horas trabalhando. 4 horas. Das 14 às 18, ela também gasta 4 horas. Ou seja, são 8 horas de trabalho. Porém, tem os 15 minutos de descanso em cada período. Esses 15 minutos de descanso em cada período vão somar 30 minutos no dia. Então, eu tenho as 8 horas, né? Menos os 30 minutos de descanso. Fazendo essa subtração. Aqui a gente não precisa nem ficar preocupado em fazer a continha à mão, né? Que já dá para fazer de cabeça. Ficaria, então, 7 horas e 30 minutos. Então, a Nádia passa trabalhando 7 horas e 30 minutos. Alternativa A. A partir daqui, gente, a gente vai começar os exercícios de porcentagem. Os exercícios de porcentagem eu considero que é o carro-chefe aí dessa banca. Principalmente por ela não ter explicitado regras de 3, razão, proporção. Eu acho que vai ser a grande parte dos exercícios de porcentagem. Grande parte quanto? Uns 5 exercícios só de porcentagem. Porcentagem misturada com equação, porcentagem, mas vai ter bastante exercício de porcentagem. Essa é a minha intuição. Então, a gente vai fazer bastante aqui também para treinar. Esse exercício 9 fala assim. Em um determinado laboratório, faz-se uma solução de limpeza em grande escala, utilizando 2 recipientes de 2 metros cúbicos. Sabendo que esse produto é composto por 50% de detergente e 50% de álcool, podemos afirmar que o recipiente possui... Então, aqui no caso, a porcentagem é metade, né? Então, você tem o seguinte... Primeiro, 2 metros cúbicos, a gente tem que lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Como que a gente lembra isso? Lá da aula da semana passada, onde eu falei para vocês que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, e que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, 2 metros cúbicos, 2.000 litros. Desses 2.000 litros, metade é detergente, então 1.000 litros, e a outra metade é álcool, os outros 1.000 litros. Então, portanto, alternativa C. Nesse caso aqui, as nossas porcentagens é 50%, que sempre representa metade. Próximo exercício. Um carro estava a uma certa velocidade, mas vendo uma placa que dizia que a velocidade máxima permitida naquela via era de 80 km por hora, reduziu sua velocidade em 20% para atingir a velocidade máxima permitida. Após isso, aumentou novamente para 90 km por hora. Qual a soma da velocidade que o carro estava antes de diminuir os 20% com os 90 km por hora? Então, vamos lá. O carro ele estava correndo lá, né? Aí ele viu a placa e ele freou. Quando ele freou, a velocidade dele passou a ser 80% do que era antes, ou seja, reduziu 20%. Vamos pensar assim, a velocidade do carro antes dele frear, eu não sei. Ela é 100%. A velocidade do carro após ele ter freado, reduziu 20%. Ou seja,
dos meus 100%, se reduziu 20%, ele passou a ser 80%. E essa velocidade que foi reduzida a 80% corresponde à velocidade que estava na placa, de 80 km por hora. Nesse caso, coincidiu os valores, dá para ver que o x vai ser 100 km por hora. Mas se não fosse, era só montar a continha assim. Aí multiplica cruzado, vai ficar 80x é igual a 8.000. X é igual a 8.000 dividido por 80. Fazendo a continha, então a velocidade do carro antes dele frear era de 100 km por hora. Aí ele reduziu 20%, que é 20 km por hora. Ou seja, ele passou a ter uma velocidade de 80 km por hora. O que o exercício quer saber? Vamos voltar na última linha e ler. Ele fala assim: qual a soma da velocidade que o carro estava antes de diminuir os 20%, a velocidade que o carro estava antes de diminuir os 20%, a gente acabou de achar, 100. Com os 90 km por hora, então mais 90. Portanto, 190 km por hora. Alternativa D. Dúvida, gente? Eu fiz uma confusão nesse exercício porque eu pensava que que ele reduziu, eu não tinha entendido essa forma como 80%, eu estava colocando como 100 também, aí não dava certo a conta. Isso é, sempre quando for fazer a porcentagem, essa banca tem bastante exercício assim, tem que colocar certo a porcentagem. Então, sempre da onde a gente parte é o 100%. Então, a velocidade que ele estava antes é de onde ele partiu. Então, por isso que aqui o 100% a gente teve que chamar de x. O exercício 11. O livro Terra Sonâmbula, do autor Mia Couto, tem 206 páginas. Laura leu 5/8 desse livro. Quantos por cento corresponde aproximadamente às páginas que ela ainda não leu? Então, ó, se ela leu 5/8, significa que a cada 8 páginas ela leu 5. Significa que ela não leu, de 8 páginas, 3. Isso que significa essa razão, essa fração. De 8 páginas ela leu 5, então ela não leu 3 de 8. Passando fração para número decimal, a gente viu isso na aula passada, é dividir o 3 por 8. Vai dar 0,375. Multiplicando por 100, vai ficar 37,5%. Ou seja, a porcentagem de que ela ainda não leu é de 37,5%. Ou seja, nenhuma das alternativas. Se você fizesse a porcentagem do que ela leu, daria 0,625, que multiplicando por 100, 62,5%. Mas ele não pergunta a porcentagem do que ela leu, pergunta da que ela não leu. Então, é nenhuma das alternativas mesmo. Próximo exercício. Esse exercício aqui que a gente vai fazer, o 12, ele é um exercício que ele não foi anulado, mas ele está mal feito. E aí eu vou mostrar para vocês o porquê. Antes disso, vamos resolver conforme a banca queria que a gente fizesse. A gente tem o seguinte: em uma sala de aula, 70% dos alunos preferem estudar matemática e 50% preferem estudar português. Se você for somar 70 com 50, você vai ver que não vai dar o 100%, né? Vai dar 120%. Ah, não tem como, porque o total é 100%. Ou seja, está passando 20%. O que significa isso? Que esses 20%
está em comum. Então, ele faz parte tanto de um quanto de outro. Então, se 70% gostam de matemática, 50% gostam de português, e a soma está dando 120, significa que dos meus 100% está passando 20. Esses 20% que estão passando é porque eles fazem parte das duas classes. Então, 20% gosta de matemática e de português. Então, portanto, quantos que preferem matemática e português? 20%. Esse é o raciocínio que a banca queria que a gente chegasse. Ah, eu fiz 70 menos 50, já cheguei nos 20 direto. Beleza, tá certo também. Agora, o porquê que eu disse que esse exercício está mal feito? Pela seguinte forma, pelo seguinte raciocínio. Ele deveria especificar o seguinte: tem gente que gosta de português? Ok. Tem gente que gosta de matemática? Ok. Tem gente que gosta de português e matemática? É o que ele quer saber, beleza. Ok também. Mas ok, é a pergunta. Só que ele deveria falar: tem gente que não gosta de nenhuma das duas? E isso ele não fala. Então aí, se a gente levar em consideração que pode ter gente que não gosta de nenhuma das duas matérias, a gente tem diversas formas de resposta. Diria que infinitas formas de resposta. Por exemplo, eu posso considerar que 70% gostam de matemática, tudo isso aqui de roxo, e desses 70% que gostam de matemática, eu tenho uma parte aqui, 50%, que também gosta de português. E tenho 30% que não gosta de nada. Aí a pergunta, quantos que gostam de português e matemática? Poderia responder 50%, porque os 50% que gostam de português também gostam de matemática. E assim dá infinitas formas de resolução. Porque a gente consegue movimentar aqui, levando em consideração que ele não citou que era para a pessoa escolher uma das duas. Então, ele deveria, no exercício, ter especificado isso. Caso fosse uma prova que eu estivesse prestando, eu entraria com recurso. Porque está mal escrito. Alguém ia perguntar? Não? Certo. Exercício 13. Uma fazenda conta com 5 vacas leiteiras, em que cada vaca dá em média 6 litros de leite por dia. Em certo dia, porém, uma das vacas deu 15% a menos de leite que o normal. Assim, em quantos por cento a quantidade total de leite diminuiu naquele dia? Esse exercício é bom. A gente vai pensar assim: quanto que eu produzo de leite por dia? Eu tenho 5 vacas, cada vaca produz 6 litros. Então, 5 vezes 6, eu produzo 30 litros de leite por dia. Então, 30 litros de leite por dia. Aí, agora, a gente faz o seguinte. Em certo dia, porém, uma das vacas deu 15% a menos de leite que o normal. Então, eu tenho as 5 vacas, uma delas deu problema. E essa vaca que deu problema, ela deu 15% de leite a menos que o normal. Qual que é o normal dela? O normal dela é dar 6 litros. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3. Eu posso fazer assim, ó. Se a vaca estiver 100%, ela dá 6 litros. Só que ela não está 100%, ela deu 15% a menos. Ou seja, ela deu 85% em relação ao que ela está acostumada.
O que é esse 85? É o 100 menos o 15. E esses 85% de leite que ela deu corresponde a quanto? X. Multiplicando cruzado, vai ficar 100x é igual. Aí aqui a gente faz 85 vezes 6, que vai dar 510. X é igual a 510 dividido por 100. Que fazendo essa continha vai dar 5,1. Ou seja, essa vaca que está com problema, ao invés de dar 6 litros de leite, ela deu 5,1 litros. O que isso significa para a gente? Significa que eu tenho 4 vacas, que está dando a capacidade total, então elas estão dando 24 litros. E eu tenho mais essa vaquinha aí que está com problema. Então, 24 mais 5,1. Então, ao invés de estar produzindo 30 litros de leite por dia, eu estou produzindo 29,1 litros de leite. Ou seja, quanto de leite que eu estou produzindo a menos? Era para produzir 30, mas eu estou produzindo 29,1. Fazendo a subtração, a gente vai ver que a gente está produzindo, então, 900 ml a menos. Ou seja, 0,9 litros de leite a menos. É isso que foi reduzido. Agora, isso que foi reduzido corresponde a que porcentagem? Aí a gente faz o seguinte. Os meus 30 litros de leite correspondem ao 100%. Eu reduzi eles 0,9 litros. Isso corresponde a que porcentagem? X. Multiplicando cruzado, vai ficar 30x é igual a 90. X é igual a 90 dividido por 30, que vai dar 3. 3 o quê? 3%. Ou seja, eu reduzi em 3% a minha capacidade total, a minha quantidade total de leite. Portanto, alternativa B. Observações aqui, ó. Duas palavrinhas duas letrinhas, dois conectivos que mudam completamente o exercício. Reduzir em ou reduzir a. Ó, nesse problema, eu reduzi em 3% a quantidade de leite que eu produzia. Portanto, a minha capacidade foi reduzida a 97% do que ela era antes. Porém, o que o exercício pergunta é em quanto eu reduzi, né? Ó, tem até um em aqui, ó, pra gente. Em quanto eu reduzi. Então, qual foi a porcentagem que foi reduzida? É os 3%. Se eu perguntasse a quanto foi reduzida, aí seria os 97%. Mas dessa vez está escrito certo aqui. Tudo bem, gente? Ok. Exercício 14. Os professores estaduais de Santa Catarina receberiam um aumento de 8%, sendo que o sindicato dos professores conseguiram 92% de aumento sobre o percentual original de 8%. De quanto foi o percentual de reajuste conseguido? Antes de fazer a conta antes de fazer o exercício com, vou resolver ele pela lógica. Vamos pensar assim, ó. O meu aumento é de 8%. Beleza. Se eu tivesse um aumento de 100%, o que aconteceria?
eu ganharia mais 8%. Ou seja, meu aumento corresponderia a 16%. Então, um aumento de 100% equivale ao dobro. Você aumentou 100%. Então, que você tinha mais do que você tinha de novo. Repara o seguinte, 92% é muito próximo de 100%. Portanto, o valor que eu vou ter reajustado vai ser muito próximo de 16%. Ele não pode ser maior que 16%, porque 92% não é maior que 100%. Então, já excluo esse, o C. E ele é muito próximo mesmo, a 92, é muito próximo do 100. Daí eu já excluo B, já excluo A. Portanto, a alternativa D. Pela lógica, a gente faria assim. Agora vamos fazer com continha. Você tem que... Você faz assim, parece tão fácil pela lógica e a gente não vê às vezes. Pensa como se fosse um problema no dia a dia. Às vezes no dia a dia a gente consegue fazer, mas às vezes na hora que está escrito assim, o enunciado, complica um pouco. Aí aqui pelas continhas a gente faria assim, ó. O reajuste, o aumento é de 8%, só que além desses 8%, o sindicato conseguiu o quê? 92% desses 8%. Então, eu vou ganhar os 8% mais 92% desses 8%. Isso que vai ser o aumento que o sindicato conseguiu. Como que eu faço para resolver esses 92% de 8%? Esquece que é porcentagem e faz o que a gente viu na aula passada. Quando eu tenho esse D, ele vira vezes. Então, 92% é 92 sobre 100. Vezes 8%, que é 8 sobre 100. Porcentagem de porcentagem. Vai ser uma multiplicação da mesma forma. Aí você vai fazer 92 vezes 8, que dá 736, dividido por 100 vezes 100, aqui vai dar 10.000. Na hora que a gente fizer a divisão, vai ficar 0,0736, e para passar para porcentagem, a gente multiplica por 100. Vai dar, então, 7,36% aí de aumento. Eu tinha os 8% lá no início, e o sindicato conseguiu 7,36% a mais. Somando tudo isso aí, vai dar 15,36% de aumento. Oi. Pode perguntar. Oi? Se estiver falando, eu acho que está com o microfone desligado. Confere aí. Dá uma mexida no microfone que não está saindo. Se quiser digitar. Tá, eu vou ir para o próximo, mas aí pode digitar que eu volto nele. Que não está saindo a voz. Ah, saiu agora. Pode falar. Juliano, melhorou? Agora tô ouvindo. Não, tô ouvindo. Pode falar. Pode falar. Juliano? Oi. Nossa, porque tá tão baixinho o meu microfone, e aí eu coloquei o fone de ouvido e aí você não me escuta com ele. Deixa, depois eu mando uma mensagem no particular para você, senão eu vou atrapalhar a aula. Não, eu tô te ouvindo. Pode falar. Então, eu fiz de uma seguinte forma, eu fiz assim, 8 está para 100%, assim como X está para 92%. Pode ser feito dessa mesma forma, né? Pode, aí no final você soma. Vai dar certinho também, tá certo. Vai dar a mesma coisa.
Isso, não, tá certo. Esse raciocínio tá certinho. Então tá bom. Obrigada. Nada. Mais alguém quer perguntar? Certo. Vamos lá para o 15. Luiz tem uma jarra com capacidade igual a 5.000 ml. Então aqui, gente, vou fazer com desenho para ficar mais fácil para a gente enxergar. Então eu tenho uma jarra aqui. Essa jarra, ela comporta 5.000 ml. Ou 5 litros, né? Se eu encher a jarra na sua capacidade total, 5 litros. E ele tem também um copo. E esse copo dele, ele tem capacidade igual a 5% da jarra. Qual que é a capacidade do copo? Então, eu vou fazer. Aqui vocês podem fazer por regra de 3, qualquer uma daquelas formas que a gente viu. Eu vou fazer assim, ó. Então, eu vou achar 5% da capacidade da jarra, ou seja, 5% de 5.000. Aí eu vou cortar os zeros. Vai ficar 5 vezes 50, 250 ml. Ou seja, o copo tem capacidade de 250 ml. Continuando aqui. Na jarra, porém, continha apenas 80% da sua capacidade. Então, na hora que a gente encheu a jarra aqui de suco, sei lá do que for, essa capacidade não estava enchendo a jarra inteira. Estava enchendo só com 80% da sua capacidade. Estava sobrando um pouquinho. Então, quanto que eu tenho de líquido aqui? Eu vou fazer, então, 80% da capacidade da jarra, 80% de 5.000. Aqui os zeros vai ficar 4.000 ml. Ou seja, de líquido, aqui na jarra, eu tenho 4.000 ml. Continuando. Aí ele pegou e colocou água no copo. Ah, é água, né? Eu já estava pensando no suquinho de uva. Tá, vou deixar roxo ainda. Ele pegou e colocou esse líquido aqui no copo. Só que ele também não encheu até a boca. Ele colocou com 95% da capacidade do copo. Ficou sobrando um pouquinho de espaço ali em cima. Isso corresponde a quanto? Então, ó, 95% da capacidade do copo, então 95% de 250, apertar o zero, vai ficar 95 vezes 25, que dá 2.375, dividido por 10. Vai dar 237,5 ml. Então, aqui no copo, passou a ter, então, 237,5 ml. Só que lembra que eu tirei da jarra, né, e passei para o copo. Então, se eu tirei da jarra e passei para o copo, saiu um pouquinho de líquido daqui e foi para o copo. Esse pouquinho de líquido que saiu daqui e foi para o copo corresponde a que valor, né? Então, eu vou pegar aqui e tirar dos 4.000 ml que tinha de líquido. Então, dos 4.000, eu vou tirar os 237,5. Na hora que a gente fizer essa subtração, vai dar... Deixa eu fazer a continha maior aqui no canto. 5 para chegar no zero. Não dá, né? Tem que ser 10. Tem que fazer todo aquele processo. Aí 7 para chegar no 9,2, 3 para chegar no 9,6, 2 para chegar no 9,7, 0 para chegar no 3,3.
Então, vai ficar 3.762,5 ml. Ou em litro, né? 3,7625 litros. Que é aproximadamente, né? Arredondando aqui, pode arredondar sem medo, ó, do lado do 6. Então, arredondando aqui, como é maior que 5, vai ficar 3,8 litros. Então, essa é aproximadamente, então ele falou aproximadamente, por isso que a gente pode arredondar com segurança, a capacidade aqui. Então, alternativa B. Ô, Juliano, Oi. nesse exercício, eu não sei se eu interpretei ele errado, mas a hora que falou 95% de sua capacidade, eu fiz 95% de 4.000 ml. Entendeu? Eu entendi que era 95, esse de sua capacidade, eu entendi que era a jarra e não do copo. Mas Entendi. também cheguei nesse resultado, deu exato, deu 3,8 litros. Mas eu entendi como se estivesse falando da jarra e não do copo. Não sei se deu esse duplo sentido. Vamos ver aqui. Na jarra, porém, continha apenas 80% de sua capacidade. E colocou água no copo, de forma que ficasse com 95% da sua capacidade. Aqui, não tem como os 95% ser o da jarra, porque senão a gente estaria colocando o líquido na jarra. Quando ele fala assim, de forma que ficasse com 95% da sua capacidade, antes era 80%. Aí não tem como a gente colocar a água no copo e a capacidade da jarra passar a ser 95%. Por isso que aí eu associei esse 95% à capacidade do copo. Ah, tá. É porque eu pensei assim, né? 80% nós achamos que era 4.000 ml, né? Certo. Uhum. E aí depois eu tirei 95% de 4.000 ml, não que eu acrescentei, entendeu? Entendi, da sua capacidade. É, da sua capacidade, que era 4.000 ml, eu achei 95% de 4.000 ml. Eu não acrescentei, eu tirei. Entendi. Aí aqui você fez 95% de 80%. É, Levando, 95% de 4.000, né, ml. levando em consideração aqui que quando ele fala capacidade, ele se refere a essa capacidade que ele falou anteriormente. Aí sim, a interpretação está correta também. Tá, obrigada. Nada. Aí dessa forma, o que você fez está certo também. Sorte a nossa que deu o mesmo valor. Mas se não desse, a gente entraria com recurso, porque está ambíguo quando ele fala aqui se refere ao copo ou à capacidade da jarra. Agora eu entendi o que você quis dizer. Então, quando ele fala capacidade aqui, eu associei essa capacidade com a capacidade do copo. E aí, quando você interpretou, você associou essa capacidade com a capacidade da jarra, levando em consideração que essa capacidade seria o líquido que já tinha lá. Mas aí que tá. Essa palavra capacidade é o tanto que comporta. E aí a gente já tinha falado que a capacidade da jarra, ela comporta 5.000. E aí desses 5.000 que ela comporta, ela está contendo 80%. Então, eu entendi, não acho que está errado o que você fez, mas é a escrita deles. É a escrita deles que está errado. Que gera essa ambiguidade. E não é todo caso que vai dar o mesmo valor. Então, está mal escrito também. Porque quando a gente estudou as medidas, o que seria a capacidade? É a quantidade de água, de volume que um recipiente comporta. Aí essa capacidade pode estar mais ou menos preenchida. A porcentagem dela, isso não interfere. Então tá mal escrito. Eu não consigo falar se o jeito que eu interpretei ou o seu, qual que está correto.
Capacidade pode ser tanto do copo quanto a capacidade da jarra quando ela reduziu em 80%. Tá dando 2 centímetros. Mas não vamos esquentar muita cabeça com isso, porque vai dar o mesmo valor. Tudo bem, gente? Deu para entender o que eu estava falando aqui agora? Certo? Tá. O 16. Maria comprou um carro com 5% de desconto, porque pagou à vista. Qual era o valor inicial do carro se ela pagou 35.625? Então, aqui é aquele tipo de exercício que eu falei que tem sido recorrente na banca. Ó. Da onde eu parti é o meu 100%. Então, da onde eu parti? Do valor inicial do carro. O valor inicial do carro eu não sei, X. Esse valor inicial corresponde a 100%. Esse valor teve um desconto. Então, sobre esse valor, incidiu um desconto de 5%. Portanto, o novo valor passou a ser 95% do preço anterior. E esse novo valor corresponde a 35.625. Então, qual que era o valor antes do desconto? Aí eu tenho a regrinha de 3 montada. Multiplicamos cruzado. Vai ficar 95x é igual a 35.625 vezes 100. X é igual a 3.562.500 dividido por 95. Fazendo a divisão aqui, vai dar 37.500. Portanto, alternativa B. Essas contas de divisão deles, eles confundem, né? São contas bem grandes para fazer. Isso. Aí vai precisar treinar bastante essas divisões. Porque tem até uns lá para frente que eles colocam números muito grandes. Aí isso é mais assim, quando vocês forem estudar, eu recomendo não usar calculadora, treinar fazendo na mão mesmo. O 17. O senhor Amarildo é pintor. Recebe salário bruto de 1918. Em seu contra-cheque vem o desconto de 149,46 de INSS e 1,5% de sindicato. Qual é o salário líquido do senhor Amarildo? Salário líquido é o salário sem os descontos. Desculpa, é o salário deduzido todos os descontos. Então, você pega o seu salário bruto, tira todos os descontos que tem para fazer, o que sobrar é o seu salário líquido. Então, aqui, o salário bruto dele é 1.918. Sobre o salário bruto, incide 1,5% de sindicato. Então, 1,5% de 1918. Fazendo essa continha, vai ficar 1,5 vezes 1918, que dá. Só um minutinho. 2.877 dividido por 100. Na hora que a gente dividir por 100, a gente desloca duas casinhas para a esquerda. Então, vai ficar 28,77 que o Amarildo paga para o sindicato. Então, o que vai acontecer? Dos meus 1.918, eu vou tirar o INSS, então 149,46. A gente faz a subtração. Aqui vai dar
1.778,54. E ainda, né, desse valor, a gente tira o sindicato. Aí, subtraindo, vai dar... Opa, fiz caca. Aí, aqui vai dar 9,371. Então, 1.739,77. Alternativa B. Esse a gente tinha que calcular a porcentagem, né, e depois tirar os valores. Próxima questão. Questão número 18. Essa questão aqui, gente, por mais que seja a regra de 3 e tudo mais, eu vou fazer. Por quê? Porque eu ainda não estou seguro quanto a esse edital. E eu acho que eles podem tacar a regra de 3 lá e depois se justificarem por estar dentro dessa parte aqui, espaço e forma, grandezas e medidas. Então, por eu achar que eles podem cobrar dentro desse tópico aqui, eu vou fazer regra de 3 com vocês. Por mais que não esteja explícito lá no edital. Então, o exercício 18 fala assim: 8 máquinas produzem 2.000 kg de produto alimentício em 50 minutos. O que a gente faz para resolver? A gente pega as grandezas. Então, a gente tem máquina, produto alimentício, então, produto, e tempo. Então, 8 máquinas, 2.000 kg de produto em 50 minutos. Em quanto tempo 5 máquinas produzirão 3.000 kg de produto X? O que eu faço para resolver? Pego a grandeza que tem o X e relaciono com as outras. Quanto mais máquinas eu tiver, menos tempo leva. Então, é inverso. Ó. Vou escrever um izinho aqui em cima. Depois, eu vou relacionar produto com tempo. Quanto mais produto eu tiver, significa que eu levei mais tempo para produzir. Ou quanto mais tempo eu tiver disponível, mais produto eu faço. Então, é direto. Feito isso, você copia a grandeza que tem o X. Então, a coluna que tem o X aqui, ó, 50 sobre X, igual. E copia as outras. Quando tiver o izinho de inverso, você inverte. Então, 8 sobre 5, eu vou escrever 5 sobre 8 aqui. Vezes. Aqui, 2.000 sobre 3.000, eu escrevo igual porque está diretamente. Vou simplificar por 1.000, então eu vou deixar só o 2 e o 3. Lembrando aqui, ó, primeiro eu faço a multiplicação de fração. Então, se é multiplicação de fração, não é cruzado. Então, 5 vezes 2, 10. 3 vezes 8, 24. Agora que eu tenho uma fração de um lado, uma fração do outro, e no meio eu tenho o símbolo de igual, aqui, para resolver, a gente utiliza a multiplicação cruzada. Então, vai ficar 10x é igual a 1.200. X é igual, vou copiar para cá. 10x é igual a 1.200. X é igual a 1.200 dividido por 10. X é igual a 120. Como aqui era em minutos o tempo, né? A resposta aqui é em minutos também. Então, 120 minutos. Alternativa C. Pode perguntar. Agora você falou uma coisa que eu não sei se as outras pessoas sabiam, mas sempre lá na fração eu multiplicava já em cruz também. Eu já faria 5 vezes 3 e 2 vezes 8. Eu não sabia que primeiro tinha que fazer essa parte, então a conta não dava certo. Aqui é uma expressão numérica, na verdade, uma expressão algébrica. A partir do momento que a gente montou a expressão, a gente tem que seguir as regrinhas de expressão. Aí, primeiro, a gente faz a multiplicação. E ali é uma multiplicação de fração. Então, é numerador com numerador, denominador com denominador. Depois, quando você tem só uma fração de um lado e uma fração do outro,
Aí, para resolver ali, que você faz cruzado. Que aí ali é uma proporção. Vamos para o próximo, exercício 19. Sabendo que dois números somam 1.232, sendo que um deles está para 6 e o outro está para 8, quais são esses números? Esquece o 1.232. Eu sei que eu tenho dois números. Vou supor que esses dois números são o 6 e o 8. Tá. Se eu somar esses dois números, dá 14. Beleza. Só que eu sei que a soma dos meus dois números no problema original não dá 14. Tem que dar 1.232. Só que eles estão em proporção. O que significa isso para mim? Eu posso ver quantas vezes o total aumentou de um para o outro. Então, o 14 virou 1.232. Quantas vezes eu aumentei ele? Ah, vou dividir 1.232 por 14 para saber. Então, aí a gente divide, aqui vai dar 8 vezes, que vai dar... sobe 3, né? 11. Subtraindo aqui, vai ficar 11 abaixo 2, 8 vezes de novo. Então, significa que aumentou 88 vezes. Se aumentou 88 vezes, as parcelas também aumentaram 88 vezes. Então, eu faço 88 vezes 6, que vai dar 6 vezes 88. 6 vezes 8, 24. Não, foi 6 vezes 8, 48. Não falei disso não, gente. É o cérebro que já tá ruim. 6 vezes 8, 48. Vai 4. 6 vezes 8, 48. Mais 4, 52. Sinal de que quando eu já tô cansado é quando eu começo a errar a tabuada. Porque eu nunca erro, mas quando eu tô cansado, aí começa a errar. Aí aqui a gente faz 88 vezes o 8. Aí 88 vezes 8 vai ficar 8 vezes 8, 64. Vai 6. 8 vezes 8, 64. Mais 6, 70. Então, os números que a gente somou foram 528 e 704. Se você somar eles, você vai ver que dá os 1.232. Então, qual que é a dica, o macete desse exercício? Relacionar o total no caso particular e relacionar com o total do exercício. Ver quantas vezes aumentou e aumentar as outras parcelas também. Pode falar, gente. Juliano, que matéria é essa da soma? Qual é o nome? Essa parte aqui, eu considero essa parte aqui como sendo divisão proporcional. Ah, tá. Ô, Juliano, Oi. deixa eu te perguntar, eu entendi o que você fez. Só que se, assim, lendo, eu ia diminuir, eu não ia fazer esses vezes. Como que eu sei no problema que eu tenho que multiplicar? Eu ia diminuir 1.232 menos os 14, eu ia fazer um rolo. Aqui, pensa assim, ó, você quer saber... Deixa eu pensar uma forma de... Tá. Você está numa situação menor e está passando por uma situação maior. É como se fosse a escala de um mapa. Você tem o mapa de sertãozinho e agora eu estou fazendo ele numa maquete. Uhum. Então, eu usei as medidas, vamos pensar assim, 6 e 8. Só que eu sei que, na realidade, a soma delas ali dá 1.232. Aí eu quero transportar o que está na maquete para a situação real. Aí eu tenho que multiplicar. Isso, sempre vai ser uma situação menor para uma maior, sempre vai ser multiplicação. Uhum. Isso, agora entendi. Obrigada. Nada. Próxima pergunta, pode falar. Não? Certo.
vamos para o 20. Sempre vai ser multiplicação. João precisa fazer umas entregas de pedidos da farmácia que trabalha. Resolveu fazer as entregas na saída do trabalho, indo para sua casa de carro. Na primeira entrega, andou 4 quilômetros. Da primeira entrega até a segunda, andou 8 quilômetros. E da segunda até a terceira, andou 7 quilômetros. Após essa entrega, voltou para casa, sendo os 4 trajetos proporcionais na sequência. Qual a distância da farmácia até a sua casa? Esse exercício é similar a... Deixa eu ver se a gente fez ele aqui. Não, a gente não fez ele aqui. Tá, é a primeira vez. Foi em outra lista. O que você tem que fazer nesse tipo de exercício? Você vai fazer assim, ó. Eu faço um tracinho, vejo. O primeiro é 4 km. Nem precisava fazer desenho. O outro foi 8. O outro trajeto foi 7. Quanto que vai ser o último trajeto? Repara o seguinte, que ele deixou claro para a gente que as medidas são proporcionais. Então, você pode pensar assim, ó, 4 está para 8, assim como 7 está para x. E aqui a gente resolve uma proporção. Vai ficar 4x é igual a 56. X é igual a 56 dividido por 4, que vai dar 14. Ou você poderia perceber, né? 4 para 8 dobrou. Do 7 para o próximo vai dobrar também. Então, vai ficar 14. Então, o último trajeto tem 14 km. Portanto, qual que vai ser a distância total? Vai ser 4 mais 8 mais 7 mais 14. Somando todos esses daqui, vai dar 33 quilômetros de distância total. Alternativa C. Esse tipo de exercício, no edital, tem uma parte só para ele. Ó. Quer ver onde que está? Aqui, proporcionalidade entre segmentos. Então, no edital tem uma parte falando só para esses tipos de exercício, que é razão e proporção, só que usando os segmentos, né? Em vez de ser com situações, problemas que envolvem distância, que envolve tempo, hora, vai ser com situações, problemas que envolvem distância, segmentos. Mas é razão e proporção. Tudo bem, gente? Certo, continuando. Na loja de seu Joaquim, uma geladeira de mostruário com 40% de desconto está sendo vendida por R$ 1.920. Qual é o preço da geladeira sem o desconto? Então, a gente tem o seguinte. A geladeira, antes do desconto, custava 100% do seu valor. Não sei quanto que é. Agora, com o desconto, ela está custando 1.920. Isso corresponde a 60% do seu valor original. Ou seja, aos 100% menos os 40% de desconto. Qual que era o preço da geladeira antes? É só a gente resolver essa regrinha de 3. A 60x é igual a 1.920 vezes 100, né? Que vai dar 192.000. X é igual a 192.000 dividido por 60. Aqui, fazendo a continha aqui, vai dar 3.200. Então, portanto, o valor da geladeira sem o desconto é 3.200. Alternativa C. Mais um exercício de porcentagem que não tem o valor inicial. Essa banca tem bastante exercício dessa forma. Exercício 22.
Jéssica fabrica biscoitos de polvilho e percebeu que a cada 1 quilograma do produto, ela consegue produzir 500 gramas a mais de biscoito. Então, vamos pensar assim, você tem o produto e o biscoito. Então, ela fabrica biscoitos de polvilho, né? E a cada 1 quilograma de produto... Aqui, quilograma. Então, a cada 1 quilograma de produto, ela produz 500 gramas a mais, essa palavrinha a mais aqui é importantíssima nesse exercício, de biscoito. O que significa isso pra gente? Então, se ela está usando 1 quilograma de produto, ela vai produzir 1,5 quilogramas de biscoito. Como assim? 1 quilograma é 1.000 gramas. Tá, beleza. Então, se ela usar 1.000 gramas de produto, ela vai fazer 500 gramas a mais de biscoito. Então, ela vai fazer 1.500 gramas de biscoito. Por isso, ali eu só estou fazendo em quilo, né? Então, em vez de 1.000 é 1, 1.500 é 1,5. Mas, então, esse detalhe a mais indica para a gente que é os 1.000 mais 500 gramas. Sendo assim, quantos quilos de biscoito Jéssica produz com 18 kg de polvilho? Então, usando 18 kg de produto, quanto que ela vai produzir? X. Multiplicando cruzado, vai ficar X é igual a 18 vezes 1,5, dá 27. Então, ela vai produzir 27 kg de biscoito. Alternativa B. Exercício 23. João trabalha com venda de automóveis e ganha por comissão. Por isso, ele distribui seu salário da seguinte forma: 50% ele reserva para despesas fixas, 30% ele investe, 15% ele faz doação e 5% ele usa com supérfluos. Ele, em um determinado mês, recebeu 5.200. Quanto que ele investiu? Então, ele investe 30%. Então, a gente vai calcular 30% do salário dele, de 5.200. Traduzindo isso, né, fica 30% vezes 5.200. Cortando os zeros, vai ficar 30 vezes 52, 1.560. Então, ele investe, né? Ele vai investir desse salário 1.560. Oi. Eu poderia somar essa porcentagem. É que ele já deu a porcentagem, né? Porque senão eu poderia somar essa porcentagem de cada coisa que ele investe e fazer vezes esses 5.200. Como assim? Por exemplo, eu somava os 50% mais o 30%, aí eu ia chegar que ele gastou 80%. E aí eu ia fazer 80% desses 5.200. Ah, tá, entendi. Ele poderia te dar, aqui ele já deu completo, mas ele poderia te dar faltando informação, aí você teria que descobrir qual a porcentagem que ele investe. Aí poderia deduzir pelo exercício. Se caso ele não desse, aí a gente teria que deduzir qual que era a porcentagem que ele investia, partindo do pressuposto que é o 100% total. Mas aqui ele deu, aqui foi mais tranquilo. Ô, Juliano, mas ele fala assim, ó, que 50%, né, as despesas físicas, 30% ele investe. Mas aí depois não fala 15% em doação e 5% em supérfluo? Sim. Ah, tá. Só que aí só tá querendo saber sobre o que ele investe, não do total de tudo. Sobre só o que ele investe. No caso é assim, ó. Do salário dele, metade ele tem as despesas fixas. Então, considerando aqui, metade é despesa fixa. Depois, dos outros 50%, 30% ele investe. E dos 20% que sobrou, 15% ele faz doação
e 5% ele usa com supérfluo. É assim que ele divide o salário dele. Aí a gente quer saber só a porcentagem que investe, que é 30%. Então, nesse caso, é só a gente pegar os 30% e calcular do salário. Ele já deu o salário decomposto certinho. Vamos para o próximo. O próximo exercício 24. Aqui, gente, eu coloquei ele de novo, mas eu acho que a gente não precisa esquentar a cabeça com ele, por quê? Juros não entra em porcentagem? Entra. Porém, nesse caso aqui do 24, ele precisa exigir especificadamente a fórmula. Então, exercícios que exigem a fórmula de juros precisariam estar no edital. Como não tem juros no edital, esse tipo de exercício não pode cair. Poderia cair, sim, exercícios de juros, desde que o exercício não exigisse que a gente utilizasse a fórmula. Ou seja, se estiver perguntando de taxa, se estiver perguntando de tempo, período, isso daí vai ter que usar a fórmula, então não precisamos nos preocupar para essa prova, porque não vai cair. O que poderia cair de juros nessa prova? Por exemplo, esse exercício que a gente acabou de fazer. Calcular a porcentagem de um valor. Diretamente assim, ou no caso, o 21. Ele é um exercício de juros, ó, você está calculando porcentagem de desconto. Mas é diretamente, você não precisa usar a fórmula. Agora, precisou usar a fórmula, não cai. Então, por isso a gente não vai esquentar a cabeça com o 24. Nem com o 25. A gente vai lá para o 26. Então, exercício 26. Uma costureira confecciona 4 máscaras em 24 minutos. Em 6 horas de trabalho, quantas máscaras vai confeccionar? Então, vamos pensar assim. Dá para fazer com regra de 3. Então, a gente tem máscara e minuto. Tempo, né? Meu tempo aqui está em minuto. Então, eu faço 4 máscaras em 24 minutos. Em 6 horas, quantas máscaras eu vou fazer? X. Observação. Eu não vou colocar o 6 aqui, hein? Por que não? Porque o 6 ele está em horas. E a minha coluna aqui está em minuto. Então, para colocar lá, eu tenho que multiplicar por 60. E aqui entra grandezas de medida. Então, vai ficar 360 minutos. Então, aqui na regrinha, né? Coloco 360. Porque 6 horas equivalem a 360 minutos. Numa coluna, sempre a gente tem que colocar grandezas de uma mesma ordem. Então, se é minuto, é minuto. Se é hora, é hora. Tem que converter. Aí, aqui, o próximo passo. Quanto mais máscaras eu tiver, mais tempo leva. Ou quanto mais tempo eu tiver disponível, mais máscaras eu faço. Só multiplicar cruzado. 24x é igual 4 vezes 360, que vai dar 1440. X é igual a 1440 dividido por 24, que vai dar aqui para a gente 60. Então, vão ser feitas, né, 60 máscaras. Tudo bem? O exercício 27, o gabarito da questão está dando a alternativa D. Porém, eu não consegui chegar nessa alternativa. Tentei resolver, eu cheguei em 70 e alguma coisinha. Alguém fez o exercício e conseguiu chegar no 60? Eu também não consegui, não. 70,5 eu consegui chegar. Isso, eu também cheguei nesse. Nos fóruns também que eu procurei, ninguém conseguiu chegar nessa resposta 60. Então, gente, a questão não foi anulada,
Eu também pesquisei, ela não foi anulada. Mas tá impossível de resolver esse trem. O que eu acho melhor a gente fazer? Não é que tá impossível, a gente tem que tentar entender o que ele está falando, mas o exercício é de regra de 3 composta, colocando os valores ali, a gente não consegue chegar na que é considerada correta. Então, eu vou deixar esse aqui parado e a gente vai tentando. Se alguém conseguir chegar na 60, a gente faz ele. Por quê? Porque se alguém conseguir chegar, vai ser aquela mesma questão. Foi algum detalhe que a gente passou despercebido, mas procurei e não achei nada sobre essa questão, gente. Então, vamos deixar esse aqui congelado, por isso. Se a gente fosse montar, era aquele probleminha que você ia pegar assim, ó. Em um abrigo para cães, na alimentação de cães e gatos, são gastos 45 kg de ração para alimentar 18 cães em 34 dias. A gente partiria daquele pressuposto assim, né? Você vai colocar cães, ração e dias. E vai preenchendo. Então, você tem 40... quantos cães? Um abrigo para cães, na alimentação de 45... São gastos 45 kg de ração, então 45 aqui. 18 cães, 34 dias. Para alimentar 24 cães em 40 dias, qual será a quantidade necessária de ração? X. Então, aqui, a gente está pensando em alimentar os cães do abrigo. Então, a gente vai relacionar, né? Quanto mais cães eu tiver, mais ração eu vou precisar comprar. Ou, vamos pensar aqui da seguinte forma. Em um abrigo para cães, na alimentação de cães e gatos, são gastos 45 kg de ração para alimentar 18 cães durante 34 dias. Aqui a gente está preocupado em relação ao tempo que demora, né? Então, quanto mais cães eu tiver, mais rápido a ração vai ser gasta. Mas aqui, no caso, a gente está relacionado cão com ração, né? Então, não é. Então, quanto mais cães eu tiver, mais ração eu vou precisar, direto. Depois, ração e dias. Quanto mais dias eu tiver disponível, mais ração eu vou precisar, porque eles vão comer por dia, né? Então, quanto mais dias eu tiver disponível, mais ração eu vou precisar. O que eu acho que daria para fazer para chegar no 60 aqui é considerar uma dessas sendo inversa. Mas aí a gente estaria manipulando o exercício para chegar na resposta correta. Ô, Juliana. Oi. Eu vi um professor explicando o erro dessa questão. Ele falou que a banca não considerou a grandeza dias. Ela só trabalhou com a grandeza cães e ração. Aí pode... chega aos 60, mas ela não considerou, mas está errado. Ele fala, né, que está errado. Mas foi isso que ela usou. Entendi. Então já vamos largar a mão desse exercício. Tá vendo? A gente precisou achar um modo de como foi feito para chegar na resposta correta. Tem que levar em consideração a grandeza dias, porque ela foi dada no enunciado. Então, se para chegar à resposta ele desconsiderou a questão de a grandeza dias, ela deveria ter sido anulada. Eu já estava aqui tentando rebolar para ver como que eles chegaram no 60. Então, beleza. Eles relacionaram aqui e fez a continha, mas não pode desprezar a grandeza dias. Então, não vamos esquentar a cabeça com esse. Mal feito. Bem mal feito. Vamos lá para o 28. Dona Maria é uma boleira de mão cheia. Por isso recebe muitas encomendas toda semana. Para montar um bolo de festa, ela faz 4 massas e em cada massa usa 350 gramas de trigo. Então, um bolo utiliza 4 massas, cada massa 350 gramas. Então, o bolo utiliza quanto de trigo? Vou fazer 4 vezes 350. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20, vai 2, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 14. Então, um bolo utiliza 1.400 gramas de trigo.
Isso é um bolo. Se eu quiser converter, né, 1,4 quilogramas. Então, um bolo utiliza 1,4 quilogramas. 15 bolos vão utilizar quanto? Só a gente multiplicar. 1,4 vezes 15 vai dar 21 quilogramas. Então, ela vai utilizar 21 quilogramas de trigo. Alternativa D. Esse é mais tranquilo. Próximo exercício, ó, ele quer achar a taxa de juros. Então, a gente também pode desconsiderar, porque é de juros. O próximo, vamos ver se a gente também vai desconsiderar ou não. Também ele pode desconsiderar que precisa da forma. Agora o 31 a gente faz. Então, 31 fala o seguinte. Júnior depositou certa quantia no banco, mas gastou 62% na compra de uma casa, restando ainda no banco 136.864. Qual o valor inicial aproximadamente do depósito de Júnior? Aqui a banca, mais uma vez, comete o erro de utilizar ponto para separar casas decimais. Está errado ali. Mas vamos relevar isso, né? O valor inicial eu não sei. Isso corresponde a 100% do valor que ele tinha no banco. Gastei 62%, quer dizer, eu não, né? O Júnior gastou 62% na compra da casa, restando ainda do valor inicial, então, 38%. E esses 38% que restou corresponde a 136.864. Aí, então, para a gente resolver, a gente multiplica cruzado aqui. Vai ficar 38x é igual. Aumenta 2 zeros no final. Dá 1.368.400. X é igual a esse valor aqui, dividido por 38. Aí a gente faz essa continha e obtém 360.168,42. 360.168,42. Portanto, a alternativa A. O que eu chamo a atenção para esse exercício? A montagem dele é parecidíssima com o que a gente acabou de fazer. A única coisa que a gente tem que treinar aqui para a hora da prova é fazer essa divisão aqui à mão. Próxima questão. Questão número 32. Gabriel decidiu fazer um churrasco em sua casa. E para isso irá comprar meio quilo de carne por pessoa que confirmou presença. Antes dele comprar a carne, 32 pessoas, contando com Gabriel, estavam confirmadas no dia. Porém, 7 pessoas não foram ao churrasco, sem avisar. Considerando essas 7 pessoas que não foram no churrasco e que cada pessoa comeu 0,1 kg a menos de carne em relação à conta que Gabriel fez, quantos gramas... Não foi erro meu, não, foi da banca isso aqui. Quantos gramas de carne sobraram ao fim do churrasco? Nossa, não pôs nem ponto de interrogação. Tá. Bem mal escrito. Então, vamos lá no exercício. Ele fala assim.
O Gabriel, contando com ele, convidou 31 pessoas, né? Tem 32 pessoas que vão participar do churrasco. Segundo a conta dele, essas 32 pessoas vão comer meio quilo de carne. Onde que está essa informação? Aqui, ó. E para isso irá comprar meio quilo de carne por pessoa. Então, a gente multiplica isso por meio. Multiplicar por meio, né? Encontrar a metade, ou seja, aqui vai dar 16. Então, o Gabriel vai comprar 16 quilogramas de carne. Beleza. Porém, no dia, 7 pessoas faltaram. Então, das 32 pessoas, a gente tira 7. A gente vai obter, nesse caso aqui, subtraindo 25. Então, 25 pessoas foram ao churrasco. Só que entre essas pessoas que foram no churrasco, elas não comeram meio quilo de carne, como o Gabriel tinha previsto. Elas comeram 0,1 quilogramas a menos. Ou seja, do meio quilo, ela comeu 0,1 a menos. Ou seja, ela comeu 400 gramas, ou 0,4 quilogramas. Essas 25 pessoas comeu 0,4 quilogramas de carne. Fazendo essa multiplicação aqui, vai dar 4 vezes 5, 20, vai 2, 2, 4, 8, 9, 10. Vai dar que elas comeram 10 quilos de carne. O Gabriel comprou 16 e elas comeram 10 quilos. Portanto, sobrou 6 quilos de carne. Esses 6 quilos de carne que sobrou, que o Gabriel comprou, né? Corresponde a 6.000 gramas de carne. Portanto, alternativa A. Tudo bem, gente? Esse é um exercício mais, assim, de passo a passo. É bem construtivo ele. Próximo exercício. Exercício 33. 3 amigos iriam fazer uma viagem de 26 horas. E como os 3 dirigiam, decidiram ir direto para o destino, sem parar para dormir ou descansar. Saíram no sábado, às 5 horas da manhã. E para serem justos, decidiram repartir o tempo que cada um iria dirigir, de forma inversamente proporcional à quantidade de horas que cada um tinha trabalhado na sexta. O primeiro trabalhou 5 horas na sexta, o segundo trabalhou 6 horas, e o terceiro trabalhou 4 horas. Quantas horas, respectivamente, cada um deles irá dirigir nesta viagem? Esse problema, ele é parecido com aquele que a gente fez de somar as partes e depois relacionar com o todo. Aquele que a gente fez lá no comecinho do... Deixa eu voltar nele aqui. Cadê? Esse aqui, ó. Não é esse. Aquele da multiplicação. Sumiu aqui. Esse aqui, ó. 19. Que a gente tem os casos, né, que a gente vai distribuir. Porém, nesse caso aqui, a gente tem o seguinte, que a forma de divisão foi inversamente proporcional. O que significa isso? Significa que quem trabalhou mais dirige menos. Primeiro, se a gente olhar aqui para o nosso caso, um trabalhou 8 horas, o outro trabalhou 6 horas e o outro trabalhou 4 horas. Somando tudo isso, vão dar 18 horas de trabalho, distribuídas em 8, 6 e 4. Ok. A gente vai relacionar essas 18 horas de trabalho com
o tempo de viagem que eles vão fazer, que é de 26 horas. E aí, no caso, a gente vai ver que aumentou quantas vezes daqui para cá? A banca pecou aqui porque escolheu um número que vai ser decimal, né? A gente tem que ver. 26 dividido por 18 vai dar 1,44444. Então, vou deixar aqui, 1,4 aproximadamente. Arredondando, né? Então, eu tenho que multiplicar cada um dos casos por 1,4. Então, aqui, 8 vezes 1,4 vai dar... Deixa eu fazer aqui na calculadora. 8 vezes 1,4 vai dar 11,2. 6 vezes 1,4 vai dar aqui para gente 8,4. E 4 vezes 1,4 vai dar 5,6. Porém, a divisão é inversamente proporcional. Então, a gente faz assim, ó. Quem trabalhou mais foi o que trabalhou 8 horas. Ele tem que dirigir menos, então ele vai dirigir 5,6. Você inverte, entendeu? Quem trabalhou menos, que foi o que trabalhou 4 horas, vai dirigir mais. Ele vai dirigir 11,2. O que trabalhou 6 horas não vai fazer muita diferença, né? Ele vai ficar aqui no meio. Então, você vai ser assim. Para ser justo, eles inverteram. Quem trabalhou mais, dirige menos. Então, você faz a continha normal, igual a gente fazia antes, só que aí agora, no final, você inverte os casos ali. Porém, gente, se a gente for reparar aqui, se a gente somar, não vai fechar certinho nas 26 horas. Por quê? Porque a gente está fazendo aproximação. Se eu somar ali, ó, 11,2 mais 8,4 mais o 5,6, vai dar 25,2. Ou seja, a gente pecou um pouquinho porque está aproximando, porque o número que ele deu foi um número ruim. Então, a gente vai fazer aproximações. Eu posso aproximar 5,6 para 6 horas, porque é maior que 5, aproximou. Eu posso aproximar 8,4, aqui aproximando, eu posso aproximar ele para 8 horas. E o primeiro aqui, 11,2, aproximando ele, né? Eu posso aproximar ele para 12 horas. Vamos olhar as alternativas. Então, o primeiro, aquele que dirigiu 8 horas, ele vai dirigir, ou aquele que trabalhou 8 horas, ele vai dirigir aproximadamente 6 horas no nosso caso, né? Então, não é a alternativa A. O B, só um minuto. Ele vai dirigir 7 horas. Não, a gente viu que seria 6. No C, um deles dirigirá 8,7 horas. Aqui no caso, um deles, a gente não sabe qual. Se ao invés da gente usar 1,4, eu tivesse usado 1,44, pode ser que a nossa aproximação seja mais fiel. Então, aí a gente vai ter que mudar um pouquinho o esquema aqui. Vamos pensar assim. Se eu usasse 1,44, os números aqui ficariam. Só um minutinho, gente. Eu já abro para a pergunta. Aí vai ficar 11, vai ficar 8 vezes 1,44. Vai ficar 11,52. E por que agora eu estou usando esse valor? Simplesmente para chegar no número que ele quer. Porque ele não deixou claro qual que era a nossa forma de arredondamento. Então, vou usar 144 em vez de 1,4. Aí aqui, 8 vezes 1,44 dá 11,52. 6 vezes 1,44 vai dar 8,64. E 4 vezes 1,44
vai dar 5,76. Aí, o que a gente tem? Aproximando aqui, esse daqui dá 5,8, esse aqui dá 8,7 e esse daqui daria 11,5. Então, de fato, um deles vai dirigir 8,7 horas. Não, mas aqui ele fala cada um, né? Então, tá errado. Eu não tinha lido aqui, ó. Cada um deles dirige... Não, tá errado também. Então, sobra a alternativa D, onde um deles dirigirá 6 horas. Ele pegou esse nosso 8,6 aqui. Ele pegou esse primeiro caso aqui. Peraí, que travou aqui minha mesinha. Ele pegou esse primeiro caso, 5,8, aproximou mais ainda, para 6. Ok, não está errado. Então, o primeiro dirigirá 6 horas. O segundo, 8 horas. Aqui ele pecou no arredondamento. Porque se a gente fosse arredondar isso daqui, daria 9 e não 8. E o terceiro, 12 horas. Também pecou no arredondamento. Porque se a gente fosse arredondar aqui, daria 11 e não 12. Mas, por exclusão, essa seria a alternativa correta. Pode falar. Eu poderia dividir o 26 pelo tempo? Eu fui dividindo. Eu dividi 26 por 8, depois por 6, depois por 4. Só que aí daria essa primeira alternativa. Eu achei que por ser inverso, em vez de eu dividir... que eu dividi o tempo pela hora de serviço. O tempo da viagem por cada hora que cada um viajou. No caso, não pode, porque a soma das horas que eles trabalharam não dá 26. A soma dá 18. Então, você tem que fazer uma proporção entre o tempo total trabalhado com o tempo de viagem. Se fosse 18 e 18, aí poderia. Mas como não é equivalente, você precisa fazer uma proporção. Você relaciona a mesma coisa, de um caso menor, que foi 18, para um caso maior, se fosse 26. Então, não poderia dividir direto, não. Ah, tá. Obrigado. Pessoal, mais alguma dúvida? Deu para entender esse? Para mim ficou um pouco confuso, Juliano. Tá, vamos recapitular. Ô, Juliano, Oi. como que você chegou nesse 1,44? Só... Eu dividi o 26 por 18. Ah, tá. Que foi a quantidade de vezes que aumentou. Então, aí, para descobrir 1,44, a gente dividiu o 26 por 18. Esse exercício ele poderia ter sido mais fácil se o número, na hora que a gente dividisse, não fosse 1,44. Se fosse... Só para vocês entenderem como que faz. Ao invés de falar que a viagem tem 26 horas, se eu falasse assim, a viagem tem 36 horas. E aí o primeiro camarada trabalhou 8 horas, o outro trabalhou 6 e o outro trabalhou 4. Na hora que eu somar, vai dar 18 horas trabalhadas. E a viagem, eu sei que não é 36, só estou criando um caso para vocês entenderem melhor. Dura 36 horas. O que significa isso? Que a viagem tem o dobro do total que eles trabalharam. Então, na hora que eu fizer as equivalências, eu vou multiplicar aqui por 2. Então, eu pego aqui, ó. Um trabalhou 8 horas. O referente daria 16 horas dirigindo. Eu estou multiplicando por 2. O que trabalhou 6 horas daria 12 horas dirigindo. E o que trabalhou 4 daria 8 horas dirigindo. Na hora que você somar, vai dar os 36. Porém, é uma divisão inversamente proporcional. Então, aquele que trabalhou mais tem que dirigir menos. Então, o que trabalhou 8, ele não vai dirigir o que é diretamente proporcional a ele. Ele vai dirigir o que é proporcional ao que trabalhou menos. Então, ele vai dirigir 8 horas. A mesma coisa assim, o que trabalhou menos, ele não vai dirigir o que é proporcional a ele diretamente, e sim ao que é inversamente proporcional a ele.
Então, o que trabalhou menos vai ser o que vai dirigir mais, ou seja, o valor de 16. E o do meio não vai ter problema com ele. Ele vai pegar o que cabe a ele mesmo. Então, o que trabalhou 8 horas dirigiria 8 horas, o que trabalhou 6 horas dirigiria 12, e o que trabalhou 4 horas dirigiria 16 horas. Ou seja, ele seria o que mais iria dirigir, porque ele trabalhou menos no dia seguinte. O exercício poderia ser assim, se o número escolhido fosse um número inteiro. Deu para entender dessa forma? Agora eu entendi. O outro exercício, o que a gente acabou de fazer aqui foi a mesma coisa, só que o número escolhido da banca 26 não é um número inteiro. Então já começou a dar problema daí. Eu tinha escolhido 1,4, foi a aproximação que eu quis fazer. Com 1,4 eu não cheguei em nenhuma das alternativas. Aí, como é um número que deu a divisão de 26 por 18, deu 1,4444444. Então, eu peguei 1,44 e refiz as contas. Aí, refazendo as contas com 1,44, a gente chega em uma alternativa que seria minimamente aceitável, mas levando em conta que as aproximações estão erradas. Eu consideraria que o segundo é aproximadamente 9 e o terceiro é aproximadamente 11. Está um pouquinho errado, mas é a que daria para salvar das alternativas, porque, de fato, o primeiro não vai poder dirigir menos que 3,25. A gente chegou que o primeiro dirige cerca de 12 horas. Exclui a A. Na B, 7 horas, também exclui. Na C eu estava tentando achar uma forma de... Se a alternativa C fosse assim, um deles dirigirá 8,7. Essa seria a alternativa correta, porque um deles vai dirigir. Mas aqui ele fala, cada um deles vai, né? Então não é. Primeiro que vai vai dividir inversamente proporcional. Então vai ser diferente, cada um vai dirigir uma quantidade diferente do outro. Então, essa daqui já excluiria direto. Sobra a alternativa D. Mas é mais um exercício que a gente teve que rebolar aí para chegar na resposta do gabarito. E o 34 a gente fez na semana passada. Tudo bem, gente? Deu para entender esse aqui? Então, a gente vai finalizar por aqui hoje. Na semana que vem, a gente vai ver teoria de equação e já vai ver exercícios também. Bom final de semana para vocês. Para você também. Obrigada. Tchau. Tchau.